Meus irmãos da paz do Senhor Jesus, eu peço que se inscrevam no canal e curtam esse áudio. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, ela é bem rica. E quando nós atentamos para o Antigo Testamento, às vezes a leitura do Antigo Testamento era um pouco maçante, né? Eu tenho que confessar que às vezes que eu li o Antigo Testamento, às vezes eu dormia, principalmente lendo o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, devido às leis, ao ritual levítico, né? Toda aquela questão de ofertas ao Senhor, de ministração do tabernáculo, de medidas, aquilo era bem maçante. Só que quando nós pedimos ao Senhor para Ele nos revelar além daquilo que está escrito, além da lei, da letra, existem coisas muito interessantes, ensinamentos maravilhosos, através daquilo que foi colocado na lei de Moisés, né? Que a gente chama de lei de Moisés, mas é a lei de Deus, né? Que são os 10 mandamentos e as ordenanças que veio do Senhor. Então existe um sentido profético, um sentido espiritual que se aplica na nossa vida. E quando nós alcançamos isso, a leitura deixa de ser maçante, cansativa, e ela passa a ser um alimento para a nossa alma. Por exemplo, lá em Deuteronômio 22, o Senhor ele dá a Moisés algumas instruções acerca de coisas comuns. Uma coisa que acontecia talvez diariamente ali no meio do povo de Israel. E era um detalhezinho, uma coisa tão pequena, que pode ser tida para muitos como pequena, né, mas que mostra um dos grandes mandamentos, que é o do amor ao próximo. Quando a pessoa ela tinha o seu gado extraviado, fosse um boi, uma ovelha, algum animal se extraviasse, fugisse, e o vizinho enxergasse ali o bicho passando, o animal passando, ele tinha que avisar o irmão. Ele não podia se esconder. E o texto ele trata sobre isso, sobre você não ignorar as coisas de ruim que estão acontecendo na vida do teu próximo, mas você não só dar aviso, como tentar ajudá-lo de alguma forma. E o Senhor fez questão de ensinar isso ao povo. Ele diz assim: vendo extraviado o boi ou a ovelha do teu irmão, não te esconderás dele, mas o restituirá sem falta ao teu irmão. Porque às vezes, irmãos, nós vemos o boi ou a ovelha do irmão passando ali na nossa frente, fugindo, e nós não falamos nada. Quando o irmão chega para conferir o rebanho dele, né, ele percebe que ele perdeu parte daquilo que era o sustento dele. E aí o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Eu não tenho rebanho, não tenho gado, não tenho ovelha, não tenho nada. De novo, a palavra ela fala muito de uma maneira figurada no Antigo Testamento. Por isso que a gente tem que alcançar a revelação do Espírito Santo. Trazendo isso para a nossa vida, acontece que diversas vezes a gente vê isso acontecendo diante dos nossos olhos e somos negligentes. Às vezes nós vemos o irmão se perder, se distanciar, se enfraquecer na caminhada. Nós não fazemos nada por ele. Eu mesmo vivi isso, e talvez eu creio que muitos irmãos tenham passado por essa situação. Quando nós entramos em momentos de provação e ninguém estende a mão, ninguém vem nos assistir, nos socorrer, nos ajudar. Eles estão vendo que a vaca está indo literalmente por brejo, as coisas estão acontecendo de uma maneira terrível, mas ninguém se preocupa, ninguém se importa. A palavra diz em Mateus 5,7: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós devemos ajudar o nosso irmão, até mesmo porque, irmãos, um dia nós mesmos poderemos precisar de ajuda. O texto diz assim: o jumento que é do teu irmão ou o boi não verás caído no caminho, deles te esconderá, com ele o levantarás sem falta. Se você percebeu, e às vezes nós percebemos que a pessoa está com dificuldade na caminhada, está com uma depressão a ponto de fazer uma loucura, né? Perdeu aquilo que o motivava, e aí qual vai ser a nossa atitude no meio disso? Porque nós vivemos um cristianismo muito egoísta, olhando para nós mesmos. O que a gente vai fazer numa situação quando a gente se defronta com uma situação dessa? Quando nos deparamos com uma condição dessa? Vamos se esconder? O texto diz: você precisa levantá-lo. Se nós não amamos os nossos irmãos, a quem amaremos? E como levantar uma pessoa? Através de uma oração, uma palavra do Espírito Santo dada à pessoa capaz de edificá-la. O texto diz: o levantarás sem falta. Eu, sinceramente, eu não quero ser contribuinte do declínio espiritual de uma pessoa. Entregar a ela uma palavra que não edifica, ou pior, expor a pessoa, né? Porque tem gente que diz que está ajudando, mas está expondo. O texto aqui não diz isso, ele diz para avisar, dar aviso ao irmão e o levantar, e não o expor, ou dar uma palavra de desgraça, de destruição, uma palavra de bem feito, que nem a gente ouviu em algum momento. A palavra boa, a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro e salvas de pratas.
Está escrito lá em Provérbios. As nossas palavras, a gente sabe disso, elas podem ferir, mas elas também podem curar aquele que já está ferido. Tem coisa que Deus vai fazer. Eu sempre digo isso e repito, não me canso de dizer, mas existem coisas que nós podemos fazer e o Senhor vai se agradar disso. É fácil demais apontar a falha do outro, criticar, é fácil dizer que ele caiu, que ela caiu porque não vigiou. Será que esse é o nosso papel de acusador? Eu acho que esse papel é do diabo. O diabo já é o acusador. O nosso papel como igreja é levantar as pessoas. Se você viu o seu irmão mal, o levantarás sem falta, é o que diz o texto. Olha o que a palavra diz lá em Tiago, capítulo 5, no versículo 19 ao 20. Se algum de vós se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha que texto maravilhoso. Então eu acho que a gente tem que parar com esse evangelho, esse cristianismo egocentrista, egoísta, individualista. Isso aí o mundo já vive. Cristianismo não é isso. Evangelho não é isso. Nós devemos nos assentar à mesa com Deus. Mas tem gente que não quer se assentar à mesa com os outros, só com Deus. Então você não vai cear. Porque a ceia não tinha só Jesus. Desculpa, eu sinto lhe informar. Na ceia não tinha só Jesus. Tem gente que acha que é tão bom que só pode cear com Jesus e não quer cear com os discípulos. Na ceia tinha Pedro, falador, turrão, impulsivo. Na ceia tinha João, um doce de pessoa. Mas na ceia tinha Judas, traidor, mentiroso. Tava todo mundo na ceia, meu irmão. Tava todo mundo na ceia, minha irmã. Tem que sentar à mesa, dividir o pão. Se você não tem comunhão com a pessoa que você vê, com o teu irmão que você vê, com o irmão do canal, às vezes eu fico notando aqui os dislikes. Não que isso me incomode, mas eu acho que deveria incomodar quem dá o dislike. Porque a pessoa às vezes dá o dislike sem que tenha escutado sequer a mensagem. Ela vai lá e já clica. E o pior é que são pessoas que estão numa busca. Me parece que são pessoas que estão numa busca. Então elas deveriam estar com o coração mais limpo. Então elas não dão dislike pela mensagem ou pelo conteúdo da mensagem, mas dão dislike por conta do mensageiro. Porque não gostam do mensageiro. Isso é muito triste. Se você não tem comunhão com o teu irmão que você vê, imagina com Deus que você não vê, é o que diz a palavra. Então você não consegue se assentar à mesa. Vamos deixar esse evangelho de lado. Esse evangelho não produz salvação, de forma alguma. Evangelho é comunhão, evangelho é partir do pão, é ter tudo em comum. É oração, é amar o próximo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.